também está sendo particularmente protegida porque houve uma charge nesse jornal da Dinamarca com esse mesmo teor. E o Charlie Hebdo era isso, na verdade, né? Nós esperamos todos que o jornal, que essa publicação continue, que isso não seja o fim do Charlie Hebdo, é uma publicação ácida, de um humor ácido e político, fala da atualidade política, com esse tom ácido mesmo e provocativo, que é uma coisa bastante típica da cultura francesa e da imprensa francesa em geral. Mas no caso do Charlie Hebdo, como haviam cartoons e tal, a coisa era mais impactante. O Charlie Hebdo tem um grande elenco aí, uma grande, não sei se pode se chamar de elenco, mas uma grande população fã, né, que todos estão mobilizados e toda a imprensa, na verdade. Esse ataque atingiu, obviamente, todos os jornalistas, os ilustradores, os cartunistas. É uma coisa muito, muito séria, Heloísa. A gente está, como eu estava falando, a gente está completamente em estado de choque. Eu ainda não pude conferir, eu tô com vocês desde as 11 horas, eu ainda não pude conferir na rua o que está acontecendo, mas na mídia só se fala desse assunto. Pois é, a gente vê aqui nas redes sociais, realmente, até ouvi uma crítica às pessoas que falam sobre a postura, né, do Charlie Hebdo de fazer essas charges, usar humor para falar sobre o islamismo, falando como se fosse a pessoa que justifica o estupro, dizendo que a mulher estava usando uma roupa errada. Ou seja, nada justifica esse atentado. Esse atentado é uma monstruosidade, essa é a palavra usada em várias redes sociais. 12 pessoas mortas, muitas delas pessoas conhecidas, que têm um trabalho reconhecido na França e em todo o mundo. Esses chargistas que inspiraram tantas pessoas ao redor do mundo foram também publicados aqui no Brasil. Tem publicações deles justamente como uma forma de mostrar para todo mundo que está assistindo em casa que eles também aqui no Brasil tinham seus seguidores, né? A gente mostra essas imagens, fica até difícil de entender. Eu imagino para você aí, Paulo, fica difícil de entender que 3 dos mais reconhecidos chargistas estão mortos e a cidade toda ainda parada. Eu queria só fazer um adendo aqui, eu acho que você é uma pessoa ótima para me ajudar nessa observação. A gente estava falando muito da fátua, né? Eu queria explicar que ninguém é uma pessoa, um líder espiritual, tem que ser um líder dentro de uma organização para poder dar essa sentença de morte. Não é qualquer pessoa que faz isso. Mas quando essa sentença de morte, essa fátua é imposta a alguma pessoa, pode até mesmo haver recompensas, e é isso que a gente está vendo aqui em várias publicações, o nome do Charb, que é um desses chargistas mortos, sendo colocado numa listagem de pessoas procuradas por terroristas. Pois é, e agora acaba de chegar a informação, Heloísa, que é a seguinte, isso a agência de notícias Reuters divulgando que aquele material suspeito que foi encontrado dentro de um grupo de mídia, né, um jornal espanhol, não continha nada de perigoso. Essa foi uma avaliação feita, um quarteirão inteiro chegou a ser evacuado, as pessoas foram retiradas diante desse cuidado, agora que outros países na Europa também estão tomando depois desse ataque terrorista na França. Informação que acaba de chegar também, que uma importante universidade aí no mundo islâmico, a Al-Azhar, também condenou como abominável esse ataque terrorista na França. Já tem mais de 100 anos e é uma referência aí no aprendizado do islamismo no mundo inteiro. Portanto, é importante uma manifestação de condenação, porque também se refere, né, Paulo, e a gente falava justamente
dessa preocupação, Raquel, inclusive no início dessa cobertura, né, de uma manifestação, um certo preconceito religioso, né? A gente sempre deixa claro que não tem nada a ver a religião aí no caso com os terroristas, no sentido de que eles são muito mais radicais, é um grupo extremo, Estado Islâmico, que tenta montar esse califado, principalmente no Oriente Médio. Pois é, a gente vem acompanhando aqui atentados em várias partes do mundo, e a gente pode imaginar o clima que está lá na França. A gente continua com as imagens ao vivo aí, dos policiais, as ambulâncias também, aí todas cercando essa área. A gente vê vários carros de polícia, ambulância aí a todo momento nessa área que está cercada. A gente pode imaginar o clima lá, porque esses atentados que a gente noticiou nos últimos anos, aí mais recentemente, aconteceram em vários países, mas a França, esse é o pior atentado em mais de 40 anos, é o pior atentado desde a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, não havia nada parecido que tivesse já acontecido aí na França nos últimos anos. Quer dizer, a gente pode imaginar o nível de alerta e de apreensão da população, por isso justamente o pronunciamento mais cedo das autoridades francesas falando sobre reforço na segurança, sobre um grupo para estudar medidas para agilizar as buscas, a captura e também a punição para esses terroristas e os avisos aí à população, né, para que não circulem pelo metrô, não fiquem em pontos turísticos, como a Torre Eiffel, que também teve a segurança reforçada. Quer dizer, a gente pode imaginar o nível de alerta aí em toda a França, principalmente na capital, aí Paris, justamente por conta desse período grande que eles tiveram, né, de calmaria, a gente pode dizer assim, desde a Segunda Guerra Mundial, que não havia um atentado de tamanha proporção na França. Pois é, e a gente pode citar aqui o caso do escritor famoso Salman Rushdie, que passou anos isolado sob um fortíssimo esquema de segurança. Quem impôs uma sentença de morte, uma fátua, a ele foi o próprio Ayatollah Khomeini. Isso por causa da publicação daquele livro, Os Versos Satânicos. Houve uma controvérsia, então, sobre a morte do Khomeini, se depois da morte dele a fátua seria revogada, mas o Ayatollah Khamenei confirmou a fátua. É uma história que mostra como existem, né, essas listas de pessoas que, pelos terroristas, estariam marcadas para morrer. Essa charge sobre Maomé foi publicada em 2011. De lá para cá, houve outras provocações, houve também um atentado em Toulouse em 2012. Mas esse atentado realmente é de uma proporção enorme, gigantesca, e atinge todos os franceses pela figura. Esses jornalistas, esses chargistas serem muito conhecidos, né, faz com que todo mundo sinta um pouco a perda. Não sei se o Paulo ainda está com a gente na linha, mas, Paulo, é um pouco uma perda para todos os franceses, né? Não é só aquela sensação de que houve um atentado, eu não conheço essas pessoas. Não, essas pessoas estavam nas revistas, nos jornais. Tem um colunista que era economista, né, que também foi morto. Essas pessoas faziam parte da vida dos franceses. Absolutamente, absolutamente. Essas pessoas faziam parte do cotidiano dos franceses. Como eu disse anteriormente, elas eram personalidades consultadas sobre todo tipo de atualidade, seja ela política, atualidade social, mudanças de comportamento, quer dizer, eram formadores de opinião. E eu recebi duas informações aqui, uma que se refere a uma manifestação popular que foi chamada, que há um apelo para uma manifestação popular para amanhã, às 18 horas, na Place de la République, e no que diz respeito à caça aos criminosos, 3.000 policiais estão à procura deles neste momento em Paris. Heloísa. Realmente, né, Heloísa, muita gente. E fazendo uma avaliação aqui, Paulo, de alguns ataques e de sistemas de violência mesmo, ações violentas e terroristas nos últimos 10 anos, me chama a atenção que agora, em 2010, então o ministro do Interior, ele anunciou que tinha prendido aí 5 pessoas, inclusive nacionalistas franceses suspeitos de conspiração
conspirar para lançar aí ações terroristas. Quer dizer, a investigação, o serviço de inteligência funciona de uma forma muito melhor que outras partes do mundo, né? E a Europa tem essa ligação, principalmente em relação ao terrorismo, que é uma preocupação muito atual. Mesmo assim, fica muito difícil, Paulo, encontrar e até mesmo prever ações como essas. Porque como se vai imaginar que naquele momento preciso, numa redação, numa conferência, né, de pauta, duas pessoas vão entrar numa sala e atacar e matar toda uma redação. É uma cidade muito grande, né? Paris é a cidade mais visitada do mundo, então o plano Vigipirate ele está sempre presente. Quer dizer, em todos os momentos do ano você vê a presença dos militares nos aeroportos, nas estações de trem, mas é uma cidade onde, na verdade, vive sempre com esse medo subjacente assim, do terrorismo. Mas é impossível prever. A gente já teve, se não me engano foi em 95, o avião entre a Argélia e Paris, que foi tomado por extremistas também, e o grupo de ação da polícia francesa foi extremamente eficiente naquele momento. Quer dizer, é uma coisa que, infelizmente, as autoridades francesas já estão acostumadas a lidar, mas é impossível prever. Pode-se estar atento, né? Inclusive, não sei se os turistas talvez tenham percebido que na cidade de Paris não existem mais aquelas latas de lixo rígidas. Elas são somente um suporte onde existe o plástico, né? Onde é colocado um plástico para o lixo, exatamente para que não haja possibilidade de que bombas sejam escondidas. Então é uma situação muito difícil de prever, como você disse, Luciano. Então, Paulo, nós somos essa cobertura aqui especial desde antes das 10 da manhã, agora com imagens ao vivo, a movimentação ainda é muito grande no 11º distrito, algumas ruas fechadas, a população e também a imprensa está sendo mantida afastada do local onde 12 pessoas morreram, 4 delas aí, então, funcionários, um diretor cartunista e outros 3 cartunistas dessa revista em Paris. Vamos ver as imagens aí dos ataques, no momento do tiroteio, rever as imagens aí que a gente tem, foram feitas primeiro por um jornalista de uma agência de notícias próximo, você ouve aí a rajada de tiros. Uma gritaria e a segunda rajada. Então. Non, Edouard, tu peux... Edouard. Fais bien, fais. Bougez pas. Il y a un trou. Ouais. Bougez pas, bougez surtout pas. On les a déjà pris. C'est bon. Ils sortent là. Ils sont là. Les deux. Baissez-vous. Avez-vous encore? Não, Edouard, tu peux... Então, essas duas rajadas, e aí, novamente, você ouve. Não, automático. Nesse segundo vídeo, novamente, você ouve os tiros e uma pessoa correndo, tentando se esconder entre 2 carros, abaixo abaixo. Não, automático. A gente já viu esse vídeo várias vezes, eu não consigo identificar o que é esse assobio. De qualquer forma, a gente consegue ver uma pessoa ali entre os carros. Eu acho que esse assobio é de um suspiro de quem está filmando, assim, mas de indignação, espanto. De espanto, né? Com a situação, Couchez-vous! A pessoa se proteger, se abaixar. Não, automático. Couchez-vous!
E o terceiro vídeo, então. Mais uma vez aí os terroristas, nesse vídeo aí, dá pra ver bem a ação deles. Aí uma pessoa caída, a gente não sabe se ela foi baleada, tomou um tiro. E aí o terrorista chega ali perto dela, ainda armado, ela caída ali no chão. E ele volta então e entra no carro junto com outro também, eles fortemente armados. O Paulo dizendo pra gente que armamentos de guerra. E aí eles entram então nesse carro preto e que depois é abandonado. Mas aí eles fogem e a polícia ainda está procurando esses terroristas, eles ainda não foram localizados. O carro foi abandonado, mas os terroristas conseguiram escapar, inclusive helicópteros da polícia dão apoio aí a essa operação. A gente conversa agora com o professor Fernando Brancoli, ele é professor de Relações Internacionais.